Olá, sexto ano, vamos iniciar então mais uma semana, né? Seja uma semana aí abençoada, de muito conhecimento e muitos estudos, tá bom? Bom, alunos, ainda, né, trabalhando em relação aos agentes internos, né, a gente vai comentar sobre o que? Sobre os vulcões, né? A gente já viu relacionado ao tectonismo, né, aos terremotos aí, a questão do que é o epicentro, o hipocentro, né, uma falha, né, o que são ondas sísmicas, né, a gente viu na nossa aulinha passada. E hoje a gente vai adentrar um pouquinho nesse conhecimento sobre os vulcões, né? O que é esse processo do vulcanismo, vocês estão para a gente iniciar, né? Ele é um processo pelo qual, né, aquele material magmático presente ali no manto terrestre, ele chega até a superfície, passando então, né, a ser denominado, a ser chamado ali de lava, tá bom? Isso aí é o processo de vulcanismo, né? Já vulcões são o quê? São aberturas da superfície, na superfície aí da Terra, por onde aquele magma ali ele vai ser expelido, né? Em geral, um vulcão se forma quando uma elevação ou uma montanha é erguida pelo acúmulo de lava. Esse formato é bastante comum, mas não é o único possível, né? Eu vou falar para vocês alguns nomes, né, de vulcões aí, tá bom? De tipo de vulcões, digamos assim. A gente vai ver logo em seguida, né? Vou mostrar para vocês algumas imagens onde se localiza algum desses vulcões aí, tá? Muita gente tem vulcões de escudo, nós temos sexto ano, domo vulcânico, cone de cinza, vulcão composto, cratera e caldeira, tá bom? Então a gente vai ver alguns desses aí bem detalhado, ok? Então, espero que vocês estejam preparados para essa aula. Uma aula vai ser uma aula muito bacana, né? A gente estudar sobre a questão dos vulcões é muito bom, né? Assim, muitos de vocês, tenho certeza que tem várias curiosidades relacionadas a esses vulcões. Onde tem, por exemplo, os maiores vulcões, né? Aqueles com mais risco ali, né? Tudo a gente vai ver nessa aulinha de hoje. Vocês vão prestar bastante atenção agora em relação a essa imagem no que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, a gente tem diferença em relação à aparência, em relação ao tipo de material que vai ser expelido. Nós temos também a questão em relação aí ao tipo de erupção, tá bom? Em relação à aparência, ela pode apresentar aí cones íngremes, né, ou com elevações mais suaves na superfície, por vezes aí com lago ou caldeira, entre outros. Em relação ao tipo de material que expelem, pode ser sólido, pode ser líquido ou gasoso, né, como magma ou lava e mais fluido ou viscoso, além de gases e cinzas, por exemplo. Em relação ao tipo de erupção, né, aquelas que dão em grandes explosões, além de erupções mais discretas, que apenas derramam rios, né, de lava aí pela superfície. Esses fluxos eles podem se dar no topo, nas paredes dos vulcões ou em ambos. Ok, sexto ano. Agora preste atenção em relação nessa primeira imagem, tipos comuns de aparência de vulcões. Nessa primeira imagem, o que a gente pode falar? Essa primeira imagem representa o que, meninas? Representa vulcão escudo, tá bom? Então, esse aí é um exemplo de vulcão escudo. A gente pode citar, por exemplo, o Mauna Loa, né, localizado aí no Havaí, tá bom, sexto ano? Esse outro aí a gente pode falar, né, que ele é um vulcão do tipo domo vulcânico. Domo por quê, meninos? Por que esse nome domo? Né? Esse domo significa que ele tem um formato aí, né, arredondado, de formato aí, pelo fluxo aí arredondado da lavinha, tá bom? A gente pode citar aí o Monte Santa Helena, né, no estado de Washington, Estados Unidos, onde cresceu um domo no interior da cratera após a erupção de 1980. O terceiro aí, meninos, a gente pode falar que é o Cone de Cinza, né? A gente pode citar aí Cerro Negro, na Nicarágua, e o último aí a gente pode falar que é vulcão composto, né? Um tipo aí de vulcão composto, né? A gente pode citar aí o Monte Fuji, no Japão. Além desses, meninos, a gente vai falar, eu vou falar mais dois, né? Dois tipos aí, o cratera, localizado aí na Itália, né? A gente tem o Monte Etna, na Sicília, na Itália, e Caldeira, né? Lago aí da cratera Oregon dos Estados Unidos, tá bom? Então, em relação, meninos, ao cratera, a gente pode falar que, né? Pode haver crateras no topo da maioria dos vulcões. Após uma erupção, a lava frequentemente ela afunda de volta na chaminé e vai fazer o quê? Vai se solidificar, né? Sendo eventualmente explodida em uma erupção piroclástica posterior. Em relação à caldeira,
né? Uma erupção violenta pode esvaziar a câmara magmática aí de um vulcão, que então não pode mais sustentar a rocha, né? Subjacente aí, então ele entra em colapso, deixando uma grande bacia com parede íngreme, chamada aí de caldeira. Tá ok, Cestone? Então, esses aí são os tipos de vulcões que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Aquele primeiro é o quê? É um vulcão escudo, né? O segundo aí, eu tenho um domo vulcânico, né? Devido ao seu formato aí. Terceiro, eu vou ter o quê, meninos? O cone de cinza e o vulcão composto. Ok, sexto ano? Os aspectos aí, meninos, mencionados na imagem anterior, né? Se referem ao quê? A vulcões situados aí sobre a superfície continental, né? Então, sobre superfícies continentais. Só que, né, a maior parte dos fluxos aí de magma que atinge a superfície terrestre vem aí do fundo dos oceanos. Normalmente aí são grandes fissuras, né? Ou seja, fendas submarinas preenchidas aí por material magmático. Nos locais onde os limites aí entre placas em que as placas aí são placas divergentes, né? Vocês lembram a questão de placas? Divergentes, convergentes e transformantes, tá? Nas divergentes vai acontecendo o quê? Vamos voltar? Nas divergentes elas vão se afastando, né? Nas convergentes elas vão em direção uma a outra e nas transformantes, né? Que são as mais perigosas ali. Elas vão ali entre uma e a outra, né? Contudo, meninos, a gente faz uma pergunta, né? Porque às vezes tem algumas comunidades, algumas cidades que são ali próximas a vulcões. Mas a gente para e pensa, por que essas pessoas elas moram ali então, né? Se arriscam e ainda sabendo que esses vulcões são vulcões ativos, né, meninos? Por que será? Porque na maioria, menino, o solo, né? O solo ali são férteis, né? Esses solos dessas comunidades. Então, desse modo, os vulcões, né, que estão em áreas aí continentais, eles são os mais perigosos aos seres humanos aí. Tanto que atualmente, muitos aí dos que se encontram ativos, eles ficam perto de áreas habitadas. Eles são, claro, né, monitorados ali frequentemente. Claro, né, que para evitar ali uma possível erupção, né, há tempo ali de salvar algumas vidas ali, tá bom? Mesmo quando a erupção de um vulcão não é violenta, acontece em distantes áreas ali, ela acaba sendo perigosa. Por quê, meninos? Em relação às cinzas, né? Aquelas cinzas que são lançadas ali no ar são muito perigosas, principalmente em relação, né, ao tráfego aéreo aí, né? Eu coloquei a imagem para vocês, essa imagem está na apostila de vocês na página 26, né? A operação de resgate aí do vulcão Ontake, né, no Japão aí, cuja erupção de 2014 causou a morte de mais de 40 pessoas. Né? Então foi muito trágico essa questão. Quando a gente busca algumas informações, a gente consegue ouvir pessoas gritando, né? Então foi assim, uma situação horrível, né? Lastimável que aconteceu aí no Japão, tá bom? Se vocês olharem para esse vulcão aí, meninos, vocês sabem classificar ele em relação àqueles tipos que a gente viu ali atrás? Se ele é o que? Se ele é um vulcão escudo, se ele é domo, cone de cinza ou composto? Qual que vocês acham que esse vulcão aí é? Esse aí, meninas, representa pra gente o vulcão aí composto, tá? Então eu coloquei esse vulcão composto aí, algumas partes, né, pra gente tentar entender essas partes aí de um vulcão. Então, número 1 aí, ó, observa por gentileza, a gente observa aí um vulcão inativo. Esse número 2 aí é uma fumarola, né? O que é isso aí? É um buraco aí, é um respirador no chão, né, que vai expelir os gases vulcânicos aí, tá bom? Número 3 eu tenho a chaminé, número 4 eu tenho o conduto vulcânico, número 5 eu tenho a cratera, número 6 a gente vê as cinzas, né, essa nuvem de cinzas aí, número 7 a bomba, né, número 8 cone, 9 camada de cinzas, 10 aí a camada de lava solidificada, 11 aí é uma corrida de lava e 12 a câmara magmática, como a gente consegue observar. Então é muito importante isso aí, vocês estarem observando essas partes aí, tá bom? Lembrando que essa aí é a parte de um vulcão composto, tá bom? O vulcão composto aí, tá? Assim, meninos, como os tipos de vulcões, a gente tem também uma classificação em relação às erupções aí, né? Então, o tipo de erupção de vulcão, ele depende
é da proporção de rochas, gases e lava que ele emite ali. As erupções vulcânicas elas podem ser divididas quanto à sua intensidade, em explosivas, efusivas ou mistas aí, tá bom? Então, a gente vai começar de acordo com a imagem, meninas, falando aí das efusivas, né? O que são erupções efusivas, né? É quando o magma aí é fluido, né? A liberação de gases é fácil e a erupção é calma, né? Com o derramamento de lava ali abundante em altíssima temperatura, as erupções efusivas, tá? As temperaturas aí são altíssimas. A lava ela vai deslizar rapidamente, espalhando-se ali por grandes distâncias. Se o terreno ali for plano, vocês estão nessa lava ali, ela pode cobrir grandes áreas, né, constituindo ali os mantos de lava, tá bom? Em relação à nossa próxima erupção, as erupções explosivas. É quando aí as lavas são muito viscosas, elas fluem com dificuldade e vão impedir a liberação de gases, né, já ao contrário das efusivas, né? Vai impedir essa liberação de gases aí, ocorrendo o quê? Ocorrendo aí violentas explosões, então, tá bom? Por ela não fazer a liberação desses gases. Em virtude aí da viscosidade, a lava, ela por vezes ela não chega a se derramar, constituindo aí estruturas arredondadas, né, como a gente já falou em relação aos vulcões, né? E também a gente pode falar as chamadas domas aí, ou cúpulas, tá? E o último aí, né, as erupções mistas, né, quando vai assumir aspectos intermediários entre efusivo e explosivo, havendo aí fases que vai acontecer explosões que alteram aí com as fases efusivas aí, né? As explosões elas ocorrem pela entrada de água na chaminé ou na câmara magmática. Em virtude das altas temperaturas ali, vaporiza-se, originando uma grande quantidade de água. Por essa razão vai ocorrer o aumento da pressão interior, tornando ali a erupção periodicamente explosiva. Tá bom, meninos? Em seguida, eu vou passar para vocês um vídeo onde vocês vão ver em relação à formação de um vulcão, tá? Então, presta bastante atenção. Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o Jaime. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem.
Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico. A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Segundo a lenda, a deusa Pele descansa sob a grande ilha do Havaí. Em 1983, ela acordou, como faz periodicamente. Kilauea nasceu para a vida. Ele ainda hoje está ativo. Em 1991, o fluxo de lava desceu do vulcão através da floresta tropical. A cidade de Calapana estava em seu caminho. A lava se moveu lentamente e frequentemente, fazendo pausas de alguns dias, mas ela não podia ser detida. Hoje, o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Ele também é singular. As ilhas do Havaí só existem devido à presença de um ponto de calor profundamente incrustado no manto da Terra sob o Oceano Pacífico. Enquanto a crosta do planeta se move por cima desse ponto de calor, o magma é forçado para cima e entra em erupção, criando uma ilha vulcânica. A crosta se move, o vulcão lentamente morre e um novo vulcão se forma sobre esse ponto de calor. O Kilauea é o mais recente resultado desse processo. Sua lava é muito líquida e frequentemente forma longos rios que fluem em direção ao mar. Gradativamente, a superfície do rio esfria, formando um teto, e a lava fica confinada dentro de túneis ou tubos. A lava pode fluir através dos tubos durante meses, até anos. Vou deixar uma atividade para vocês estarem realizando para amanhã, tá bom? Em relação à temática de tsunamis aí, né? Vocês vão conseguir fazer essa pesquisa na internet, tá? Onde vocês vão estar respondendo essas 3 perguntas. O que são tsunamis e como ocorrem? 2. Cite alguns casos de tsunamis aí históricos, né? E a última, escreva algumas medidas que podem aí reduzir o seu impacto, tá? Então, você vai pegar o seu caderno, colocar a data, tá? E colocar número 1 a resposta, número 2 a resposta e número 3 aí a resposta, tá bom, sexto ano? Outra coisa, a gente vai ter outra aula ainda sobre vulcões. Se eu falasse tudo nessa aula, ficaria muito extenso, tá? Até para não cansar vocês, tá bom? Então, nossa próxima aula também vai ser com essa temática, onde eu vou apresentar outros tipos de vulcões aí para vocês, né? De vulcões ativos aí que existem, tá bom? Na sequência vai estar a correção da atividade de quinta-feira, tá? Então, já pega o seu lápis aí para vocês fazerem a correção. Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção, meninos, da nossa última aula, né? Lá na página 28, tá bom? Coloquei aqui para vocês página 28, onde tinha 4 questões para vocês estarem respondendo, tá bom? Relacionado, né, esse olhar geográfico e esse texto, tá bom? Vocês já leram o texto, já fizeram toda a atividade, meninos? Então vamos fazer a leitura do texto, por favor? Acompanhe aí, tá bom? O Brasil não costuma sofrer com terremotos intensos ou erupções vulcânicas. Essa situação confortável é resultado de sua localização privilegiada, pelo menos se considerarmos apenas as catástrofes geológicas. Nosso país está situado no interior da placa sul-americana. Estamos, portanto, distantes do limite em que a placa de Nazca encontra a sul-americana, no Pacífico.
Aqui apenas sentimos alguns reflexos bem fracos da entrada de Nazca por baixo da América do Sul. Esses reflexos são falhas e dobramentos suaves da bacia amazônica. No território brasileiro também são registrados tremores de terra de baixa intensidade. Em geral, eles são reflexos distantes de terremotos que ocorrem nas cordilheiras dos Andes, ou são causados pela compressão e pelos movimentos da própria placa sul-americana. No passado, no entanto, a coisa foi diferente. Muito movimento do magma foi gerado pouco antes do nosso continente se separar da África e de se formar o Oceano Atlântico Sul. Nesse período, houve intenso vulcanismo por aqui, que afetou todas as regiões do território nacional. Como sabemos isso? Ora, ainda é possível observar os sinais espalhados por nosso país, como solos muito férteis, conhecidos como terra roxa. Eles são resultados de grandes derrames de lavas que ocorrem entre o Jurássico e o Cretáceo, né? Esses períodos aí tá em que era? Sexto ano? Na era Mesozoica aí, né? Na bacia sedimentar do Paraná, e cobriram uma área de cerca de 1.200.000 km². Derrames semelhantes de mesma idade também ocorreram na Namíbia, no sudoeste da África, o que mostra que nessa época, por volta de 130 milhões de anos atrás, o oceano ainda não havia se formado e separado os continentes. Outro sinal da atividade vulcânica podem ser percebidos nas rochas mais antigas da crosta brasileira, os diques. Eles são muito comuns em nosso território, possuem formato tabular, né, como uma tábua de madeira, e foram formados pelo magma que se solidificou. No fim do terciário, o vulcanismo cessou na área continental e mais recentemente no quaternário também deixou de acontecer na área oceânica. Um dos últimos episódios desse período foi a formação da Ilha de Trindade no oceano a leste do Espírito Santo. Tranquilo, sexto? Então, vamos nas questões que essa página traz pra gente. A perguntinha número 1 foi: que informações sobre o Brasil esse texto aí apresenta? Será o que vocês colocaram? Quais são as informações? Tá aqui no quadro para vocês. Quem fez, faça a correção, por favor. Ó, então, informações sobre o quê? Sobre a localização do Brasil na placa sul-americana, né? E por que os tremores em nosso país são de baixa intensidade. Ele vai falar isso. Por que esses tremores são de baixa intensidade e não de uma maior intensidade? Então, lá ele explicou pra gente, tá bom? A número 2, sexto ano. Qual a explicação geológica para o fato de no Brasil não haver terremotos intensos ou erupções vulcânicas? Qual foi, então, essa explicação? Então, a explicação seria a seguinte, né? Porque o Brasil ele vai se encontrar onde? Né? Porque o Brasil ele se localiza no interior da placa, né, sul-americana. Ele vai, no caso desse caso, ir afastando o que? As suas bordas, né, de placa aí. Então, essa seria a resposta. Por que aqui no Brasil não acontece tremores intensos, né? Porque o Brasil ele se localiza no interior da placa sul-americana, né? Afastado aí das bordas. Ok, sexto ano? É interessante vocês ir lá na página de vocês anterior, né? No capítulo anterior, onde mostra as placas, para vocês verem a localização, né? E as bordas, onde essas bordas vai se localizar. Diferentemente, compara, né, com o Japão, para que vocês vão ter essa noção dessa diferenciação, porque aqui não ocorre, porque lá vai ocorrer esses maiores tremores, como vocês viram na aula passada, tá? Questão número 3, sexto ano. Que evidências associadas a um passado geológico explicam a ligação do Brasil com o continente africano? Olha aquela questão lá de fósseis que vai explicar, né? Aqui no texto trouxe pra gente o quê? A questão do que a gente chama de terra roxa, né? Em relação aos solos, os solos férteis aí, a terra roxa, eles são resultado de quê? Do derrame, né? Do derrame aí de lava que ocorreram entre o período Jurássico e o Cretáceo na era Mesozoica ali, né? Na bacia do Paraná. Ok? Vocês estão correção tranquila aí? E a última é a seguinte, né? Qual foi o resultado de um dos últimos episódios de vulcanismo registrados no território brasileiro?
Qual foi esse resultado? Vai surgir o que aqui? Né? A formação de quê? Lá no último parágrafo falou, né? A formação da ilha de Trindade, aonde? A leste do Espírito Santo aí. Tá bom, sexto ano? Correção feita, tá? Se eu fui muito rápido, dá uma pausa, volta, corrija de vocês. Mas acredito que vocês acertaram tudo, tá bom? Mas tchau, até a nossa próxima aula, sexto ano.